Você tá vendo aqui uma galinha choca, chocando ovos. E aqui na minha mão, ó, tem um pintinho. Uma coisinha tão frágil, tão delicada, que às vezes tem pessoas que não levam a sério, não sabem que tem que tratar de uma forma correta. Deixa eu soltar ele aqui, ó. De uma forma correta para que tudo dê certo. Esse pintinho aqui nasceu com a mãe, tipo aquele que tá ali. Então a gente tem alguns processos aqui que ele fica com a mãe. Mas você que quer começar um negócio com a criação de galinha caipira, que tá chocando ovo com galinha, que tá tirando de chocadeira, ou que tem que comprar os pintinhos aí em casa agropecuária, é bastante importante que você entenda sobre a fase inicial, porque a fase inicial é a fase mais importante para que você tenha animais, ó, que possa produzir ovos para você, que possa desenvolver e engordar, chegar no peso que você quer. O tema de nosso vídeo hoje é sobre esse, fase inicial da criação de pintinhos. Fica nesse vídeo até o final, porque hoje, cara, você vai entender sobre criação de pintinho hoje. E no final desse vídeo eu tenho duas oportunidades de ouro para você. Um primeiro degrau e um salto para o futuro. Vamos pro vídeo! Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Hoje é o último vídeo da nossa série sobre fase inicial, pintinho na fase inicial. O que é que você precisa ter na cabeça e na prática para que tudo dê certo. Todo mundo sabe que a fase inicial é a fase mais importante. Se você não sabe, está sabendo agora. Se você não tiver uma boa fase inicial, muito provavelmente o desenvolvimento dos seus animais não será regular e muito provavelmente sua produção pode perder previsibilidade, pode perder em quantidade, pode perder em qualidade. Então, todo início de criação é aquele fundamental. E você que é criador iniciante, ou você que já começou, mas vem tendo problemas aí, às vezes atraso na postura, às vezes animais que não chegam no peso, pode ter sido algum problema na fase inicial que não foi tratada de maneira correta ou não foi prevenido que não aconteça. Então hoje a gente vai falar sobre alguns itens. Eu espero que esses itens te ajudem. Fique nesse vídeo até o final, porque lá no final eu vou te dar uma oportunidade também para você dar um segundo passo. Na verdade eu vou dar duas oportunidades para você dar o segundo passo. Um passo pequeno e o outro um passo longuíssimo. Fica aí que a gente vai falar sobre a primeira dica agora. A primeira dica sobre a fase inicial é você ter um local adequado. Um local adequado que a gente pode separar em duas opções, inclusive foi um dos vídeos de nossa série, pinteiro ou dentro do galpão. Mas independente de pinteiro ou dentro do galpão, você pode fazer numa gaiola também, né, num cercado menor. Mas como o nosso vídeo aqui e a nossa intenção é que você tenha um negócio sustentável e rentável com a criação de galinha, normalmente a gente trabalha com volumes, números de pintinho maiores, 100, 200, 500, 1000, e às vezes dentro de uma gaiola não dá certo. Então você vai ter a opção de pinteiro e você vai ter a opção de galpão. Mas independente dos dois que você escolha, você precisa de um local que seja seguro. Primeira coisa, segurança. Então você não vai ter um cachorro, você não vai ter um outro predador, você não vai ter galinhas ou galos maiores que vão atacar de alguma forma, ferir de alguma forma esses seus animais. Então você, independente de for criar dentro do galpão, ou se for criar dentro de um pinteiro ou gaiola ou qualquer outra opção, você tem que pensar primeiro na segurança dos pintinhos e isso é fundamental. Segunda coisa do local que é bastante importante é o isolamento. Você tem que tirar a opção de ter outros animais dentro dessa área. Então, quando você tem um animal adulto, como esses que estão rondando aqui pela gente, ó, alguns aqui, ó, espero que tenha dado para ver. Esses que estão por aqui, eles têm uma certa imunidade, porque eles já cresceram, já se alimentam de uma forma adequada. Eles já têm um ambiente aqui que a doença está aqui. A doença está aqui, só esperando um animal desse baixar a imunidade para ela poder se aflorar, para ela poder pegar um animal desse. E o pintinho, por natureza, por ele estar bem novinho, ainda não tomou nenhuma vacina, não começou a se alimentar de forma constante, ele já tem
uma imunidade baixa. Não uma imunidade baixa porque ele não está saudável, uma imunidade baixa porque ele ainda não tem vivência, ele não tem corpo. Então a proximidade de um animal desse, que pode estar com algum tipo de problema, mas que nele não afeta por ele já estar imune, por ele já estar formado, pode pegar no pintinho. Então você precisa ter bastante cuidado com isso, para o local primeiro ser seguro e depois você ter um isolamento. Mas a gente vai falar sobre isolamento um pouquinho depois. E sobre pinteiro e sobre galpão, você escolhe um local isolado, separado dos demais, onde só vai ter o pintinho. Isso é um pinteiro. O pinteiro pode ter dimensões aí variadas. Normalmente a gente constrói pinteiro para no máximo aí 200, no máximo estourando 500 aves, mas já não é tão indicado assim. Mas cada pinteiro para 200 aves, caso você tenha aves ornamentais, caso você tenha ave que vai ser mais rústica, caso você esteja trabalhando com melhoramento genético, crescimento de plantel. Nessas opções, o ideal é você criar dentro de um pinteiro. No caso de alto desempenho com poucas aves, abaixo de 200 aves, também é recomendado você criar aí dentro de um pinteiro. Mas caso você realmente queira trabalhar com alto desempenho, tanto para abate quanto para postura, o ideal é que você já tenha um galpão separado e você dentro desse galpão faça círculo de proteção e dentro desse círculo de proteção você coloque 200 ou até mesmo 500 aves, mas já dentro do galpão. Depois você vai tirar o círculo de proteção, ambiente ainda fechado, depois você abre e esse animal vai ser criado aí dentro desse galpão durante todo o período até o abate ou até começar ou finalizar a produção de ovos. Então, é muito importante que você tenha na cabeça segurança e isolamento, sendo que segurança a gente falou um pouquinho mais, isolamento a gente vai falar mais daqui a pouco. Segundo item bastante importante, eu acho que é o mais importante da fase inicial, sem dúvida nenhuma, climatização. Se você não entender de climatização, de todo o conjunto que forma a climatização, muito provavelmente você vai ter problemas quando você tiver um número maior de aves. A gente está falando de climatização, a pessoa lembra logo da lâmpada, né? Mas não é só a lâmpada sozinha não vai resolver seu problema. E a lâmpada colocada de maneira errada também não vai resolver seu problema. A gente está falando da fonte de calor, que pode ser a lâmpada, mas eu vou dar outras opções aqui. A gente está falando da campânula, a gente está falando da cama de frango, a gente está falando do círculo de proteção, a gente está falando das lonas, a gente está falando de termômetro. É muito importante que você tenha esses 6 equipamentos aí, essas 6 ferramentas ao seu dispor para você realmente ter um bom controle de temperatura, um bom controle até de certa forma da umidade nesse período que é tão difícil. Por que é tão difícil? O pintinho quando nasce, até mais ou menos seus 21 dias mais ou menos, ele não consegue controlar a temperatura do corpo. Todos esses animais aqui, eles controlam a temperatura do corpo porque eles já passaram aí de uma certa idade. Principalmente passou de 40 dias, de 60 dias, ele já consegue se virar melhor. O que é isso, controlar a temperatura do corpo? De forma grosseira para você entender, o dia que está muito quente, ele consegue resfriar o corpo dele com algumas manobras que ele faz. O dia que está muito frio, ele consegue esquentar o corpo dele com algumas manobras que ele faz. Isso está muito ligado ao metabolismo do animal, isso está muito ligado a alimentação que o animal tem e está ligado aí a alguns comportamentos. Por exemplo, em tempos mais quentes, que é o que a gente está mais acostumado aqui na nossa região, você às vezes vê o animal de asa aberta, se balançando e com o bico aberto, respirando de forma frenética, né? Não é respirando fundo, né? Asa aberta com esse movimento. Esse movimento é um dos movimentos que ajuda o animal a refrescar, a resfriar o corpo dele, junto ao metabolismo que ele está, junto à alimentação que ele está. O pintinho não consegue fazer isso. Você vê até alguns pintinhos fazendo esse movimento, depois que passa ali de 12, depois que passa de 15 dias, mas quando o pintinho 5, 6, 7 dias, ele não consegue fazer isso de maneira nenhuma. Então você precisa proporcionar a ele o ambiente que ele necessita.
Essas galinhas aqui, independente do tempo frio ou tempo quente, ele teve um período de adaptação. Então você que está numa cidade mais fria, você que está numa cidade mais quente, esses animais eles estão preparados porque eles foram criados nessa área desde assim. É muito diferente de eu pegar um animal desse aqui, esse galo que passou aqui atrás de mim, que está acostumado com calor, pegar ele e levar ele para um lugar que está nevando. Ele vai sentir terrivelmente. Mas possa ser que tenha um animal lá, nevando, que até está debaixo da neve e não está nem aí, porque ele está adaptado a esse processo. Então você tem que ter esse conhecimento. O pintinho não consegue fazer isso. Então durante aí, pelo menos até o dia 20, 21, dependendo da sua região, você precisa controlar essa temperatura. Quais são os erros nesse momento? Tem muita gente que pergunta, quando tirar a lâmpada? Não tem dia certo. Por que que não tem dia certo? Exatamente pelo que eu falei. Tem lugar que é muito frio, sem briga. Tem lugar que é muito frio, tem lugar que é muito quente. Então não dá para os dois locais trabalhar da mesma forma. Então o que é que você entende? O pintinho ali, a primeira semana, até os 5 primeiros dias, ele precisa estar numa temperatura variando aí entre 32, 35 graus. Né? Pode descer um pouquinho mais para 30 nesse período aqui. Se você está numa região que é quente, você coloca aí 30 graus, porque o próprio ambiente vai ajudar. Se você está num lugar que é frio, 35 graus para você não ter problema de alguma queda de temperatura. E tem muita gente que cai no erro. Na minha cidade é quente, então não preciso usar, mas de madrugada é frio. De madrugada para você pode estar fazendo 25 graus. De madrugada, 3 horas da manhã, 25 graus, 26 graus. Putz, tá quente pra caramba. Mas pro pintinho de 5 dias é pouco. Porque o pintinho precisa de 30 e 35. Então você deixa de usar por causa de uma sensação térmica que você tem durante o dia, porque está fazendo 30, 35 graus durante o dia, mas à noite essa temperatura cai. Tem lugares que faz 40 graus de dia e à noite faz 12. Então você precisa regular essa temperatura e aí você vai descendo essa temperatura. A cada dia você desce 1 grau, mais ou menos, de meio grau a 1 grau a cada dia, para você chegar aí até o dia 20, 22 com 22 graus de temperatura ali dentro do ambiente. Se você está numa região que é bastante quente, é possível que lá para o dia 10, para o dia 12 você não utilize mais. Porque lá para o dia 10, dia 12, a necessidade vai ser de 24, de 25, de 26 graus. E talvez esses graus já estejam aí na sua região. Mas às vezes você está num lugar que durante a madrugada faz 6, faz 5 graus. Então talvez você tenha que levar até mais do que 20. Mas outro erro bastante comum, a pessoa bota em 35 graus do primeiro dia até o dia 20. Está errado. Você precisa ir reduzindo sua temperatura, porque senão o animal não se ambienta. E aí tem muita gente que comete o erro. Passa os 35 dias, passa 40 dias com 35 graus. Acontece do animal ficar bastante estressado, começa comportamentos predatórios como canibalismo, por exemplo, bicando fundo, arrancando penas, ferindo o animal pelo fundo, até matando às vezes, porque a temperatura está muito alta. E segunda coisa bastante importante que ninguém fala para vocês aí no vídeo. Você está com 35 graus ali com 30 dias. No outro dia você tira e bota o animal para o pasto. No pasto tem uma variação de tempo. Tem dia que está chovendo, tem dia que está fazendo calor, tem dia que está frio demais. Você já tira ele do pinteiro, coloca ele dentro do galpão, já não tem proteção nenhuma em relação a frio. Possa ser que à noite ele estava com 35 graus ontem. Hoje à noite ele já pega 20, pega 17, pega 18 graus. Seu animal não vai suportar e vai morrer. Tem muita gente que às vezes bate palma, levanta a mão pro céu, porque faz nosso mini curso grátis. Inclusive, ó, mini curso grátis. Tem link aí na descrição para você fazer o mini curso grátis, mas não sai desse vídeo agora não, certo? Você pode clicar aí embaixo, deixa a aba abrir aí, mas continua no vídeo, porque senão você perde aqui o fio da meada. Então tem muita gente que bate palma porque fez um mini curso grátis, deu tudo certo, não perdeu aves, deu bastante certo a situação, mas quando vai para o piquete, se perde, animais começam a ter problemas aí com locomoção, começam a ter problemas com desenvolvimento,
às vezes problemas com doença e não consegue se recuperar. Então, às vezes, é uma transição da fase inicial para a fase de crescimento que não foi feita da forma correta, porque você não cortou a climatização do jeito certo, não foi reduzindo. Então, tem muita gente que inclusive diz, mas eu nunca botei lâmpada e deu tudo certo. Levanta a mão para o céu, meu filho, e agradeça e comece a fazer, porque em algum momento vai dar errado, ou em algum momento alguma coisa está dando errado lá na frente para você e você não sabe que foi porque você não regulou essa temperatura na fase inicial, beleza? Pega essa dica aí, vamos para a próxima. Não esquece que tem um mini curso grátis, vou colocar aqui de novo. E aproveitando, como eu falei que tem gente que fala aí que passou tudo bem, olha essa mensagem aqui, ó, foi recebida lá pelo Instagram. Vamos para o próximo item. E sem esquecer dos outros itens do conjunto da climatização, a cama de frango é o que vai manter a temperatura aí na base do seu pinteiro. A cama de frango mantém o chão seco, resseca mais rápido as fezes e mantém a temperatura que vem da fonte de calor por todo ali o chão. O círculo de proteção tem a função de manter também um calor numa área específica, para não fazer que os animais se dispersam muito em várias áreas e você tem uma fonte de calor no meio, mas você tem um animal lá para a ponta, um animal para outro, um animal no meio, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento e o animal não saber onde está a fonte de calor. Então, o círculo de proteção, ao contrário do que muita gente pensa, que é apenas para o animal não se encostar nos cantos, o círculo de proteção ajuda com que o calor da fonte de calor fique no mesmo ambiente ali, enquanto os animais estão ali 5, 6, 7, 12 dias no máximo, ele vai precisar desse círculo de proteção. A fonte de calor é o que gera realmente calor, pode ser por lâmpada que emite luz, mas pode ser por gás que não emite luz, pode ser por resistência que não emite luz, pode ser infravermelho que emite uma luz, mas é uma luz escura. Então, qualquer fonte de calor que emita calor, que não emita luz, é melhor do que a lâmpada. Mas a lâmpada também é o mais utilizado, é o mais fácil de encontrar, em qualquer esquina você encontra. Os outros você tem que procurar um pouquinho mais, tem que ir na internet para ver. Espera aí que eu falo sobre potência de lâmpada. E a gente tem também a campânula, que é aquela parte que fica em cima da fonte de calor. Tem muita gente que usa só a luz e esquece da campânula. Quando a luz está ali, ela emite calor para todos os lados e para baixo. Quando você tem só a lâmpada ou você tem a fonte de calor sem a campânula. A campânula vai fazer com que o calor seja direcionado para a cama de frango, seja direcionado para baixo. Quando você tem uma fonte de calor que não tem campânula, você acaba gastando energia demais, porque o calor vai se expandir, aí você vai ter que usar mais de uma fonte de calor, mais de uma lâmpada. Então, quando você tem uma campânula, a campânula ajuda a direcionar o calor para baixo. E junto com a cama de frango, que recebe esse calor e espalha por ela mesma, junto com o círculo de proteção, que faz com que aquele calor que se expandiu bata no círculo de proteção e suba. Quando ele sobe, ele encontra com a campânula novamente, empurrando o calor para baixo. E aí vira o ciclo, o que eu chamo de ciclo da vida. Aquele ambiente fica todo ali quentinho. Em relação à potência da lâmpada e à quantidade de lâmpada, vai depender do seu ambiente, de qual é o tamanho do seu ambiente, vai depender de como é a temperatura da sua região e vai depender também da quantidade de pintinhos que você tem. Você lembra que eu falei para você sobre temperaturas? Começa ali 32, 35 graus, depois de entre 5 e 7 dias vai descer para 29, depois para 28, 27, vai descendo essa temperatura. Quando você for adquirir sua fonte de calor, não fique pensando se você vai querer 1, 2 ou 3. Meça a temperatura com um termômetro. Bote a lâmpada. Os pintinhos que eu vou adquirir têm entre 1 e 5 dias. Eu preciso de 32 graus a 35 graus. Bote uma lâmpada, bote o termômetro lá embaixo. Tá batendo 32, 35 graus? Tá bom, uma lâmpada. Tá batendo 20 graus? Tá ruim, tem que botar mais lâmpadas. Então, não fique medindo. E esqueça esses vídeos que bate o martelo dizendo que tem que ser uma fonte de calor, que tem que ser 2, que tem que ser 3, porque ninguém sabe aonde você mora. Ninguém sabe se aí está chovendo. Aqui na minha região, período de setembro, outubro, novembro, é um calor infernal.
Já a partir de janeiro, fevereiro, março, às vezes até abril, começa a chover, até a noite faz um frio. Eu estou numa serra, então eu tenho uma amplitude térmica aí durante dia e noite, ou durante períodos do ano, que são totalmente diferentes. Em novembro, início de novembro, por exemplo, às vezes eu crio pintinho, eu não coloco nem fonte de calor, eu coloco só nos 5 primeiros dias. Quando eu estou em janeiro, fevereiro, eu uso para mais de 20 dias de fonte de calor. Então, eu estou no mesmo lugar, na mesma região, e em períodos do ano eu uso estratégias diferentes. Então, não pense que você aí vai usar a mesma coisa o tempo todo. Então, vamos para a próxima dica e não perde essa ideia. O terceiro item bastante importante, muito procurado por todos, alimentação. Todo mundo quer uma tabela de alimentação. Qual a tabela de alimentação do pintinho? Sem saber que o primeiro alimento que o pintinho deve receber é água. O primeiro alimento, saiu da chocadeira, comprou o pintinho na loja, colocou no pinteiro, primeiro alimento é água. O animal, ele já vem com uma certa reserva nutricional que ele trouxe do ovo. Alguns animais, até quando você tem uma matriz, um reprodutor muito em alto padrão, alimentação muito boa, algum animal passa até 5 dias sem precisar se alimentar, ainda com a reserva nutricional que ele tirou do ovo. Claro que a gente não vai fazer isso, mas é importantíssimo. E tem gente que quer entupir logo o pintinho de ração, sem ter mesmo hidratado ele. A hidratação, a água, é bem importante. Se você não tem uma água de qualidade aí na sua região, claro que ficar comprando água para animal é um pouco complicado. Mas se você não tem uma água de qualidade, se sua água é direto do rio, se sua água é direto de um açude, se sua água é direto de um poço profundo e nenhum deles passa por um crivo de qualidade, se vem direto do açude, direto do rio, direto para sua torneira, sem passar por um tratamento aí, normalmente do seu município, do seu estado, pode ser um problema para a sua fase inicial. Então, nessa fase, pelo menos os primeiros 20 dias, você não vai gastar muita água, a não ser que você tenha 10 mil pintinhos, mas você tem 100, 200, compra um garrafão de água, normalmente aquele lá, uma água mineral, né, que é a melhor opção que se tem por aí, você utiliza. Se seu poço profundo é um poço que tem uma qualidade muito boa, dá até para o consumo do ser humano, então você pode dar ele também. Evite dar direto água de açude, evite dar direto água de rio, porque às vezes essas águas têm muita possibilidade de ter vermes, e aí verme na fase inicial é complicadíssimo. Não invente de fazer tratamentos que você vê pela internet. Botar pedra disso, botar placa daquilo, botar gotinha daquilo. Não invente de fazer isso, principalmente se for fase inicial. Eu tenho alunos do nosso curso que falou que um técnico até pediu para colocar as pastilhas de cloro dentro da caixa d'água. No segundo dia, os pintinhos tinham praticamente 90% morrido por causa disso. Então, às vezes, pode ter sido a regulagem, pode ter sido a quantidade que colocou a mais ou a menos que deu esse problema. Então, para evitar isso, compra água. Pronto, acabou. Se tem uma água de qualidade que já vem de um tratamento, porque isso é mais comum no Brasil inteiro, mas eu sei que tem gente que ainda, né, consome água direto aí de açude, pegue compra um garrafão de água mineral e beleza. Mas se já vê um tratamento aí do seu município, pode usar essa água sem problema nenhum. Uma grande opção também é você ter uma caixa d'água ou um reservatório que seja pequeno ou grande, do jeito que for, para você armazenar água de chuva. Como a fase inicial o consumo de água não é tão grande, às vezes um balde por dia, um balde aí em cada momento, você vai conseguir abastecer mesmo com a água de chuva. Então, faça aí, escolha uma boa água e coloque para os seus animais. A partir do momento que o animal está hidratado, a partir do momento que colocou lá no pinteiro 2 horas, você viu que todos os animais estão hidratados, existe um procedimento para você fazer toda essa hidratação. No mini curso grátis eu ensino para você a questão de molhar o bico na água de 10, 20% do plantel. A partir daí sim você pode colocar a ração. Você pode colocar a água e a ração no mesmo momento, mas você vai ter animais que vão direto para a ração por causa do cheiro, por causa do instinto de alimentação. O ideal é você colocar água entre 2 e 4 horas, todos os animais hidratados, você começa a colocar a ração. Nesses primeiros momentos, principalmente aí os 5, 7 dias,
você tem bandejas, você tem pratos, você tem até folhas de papel, folhas de papelão, onde você vai colocar aí você vai colocar o alimento ali, eles não vão precisar comer em comedouros, em canos, nem nada disso. Eles vão se alimentar ali bem legal. A partir do quinto a sétimo dia, você começa a colocar nos comedouros, coloca nos canos, dependendo de qual seja você. Eu sempre indico os canos, eu sempre indico os comedouros profissionais. Você aí vai aumentando a altura, elevando conforme o desenvolvimento do seu animal. Se o animal é pequenininho, ele vai baixando a cabeça, mas o ideal é que você vá sempre arqueando, né? Pescoço, junção pescoço-cabeça, né? Junção pescoço-cabeça é a altura ideal do seu comedouro para ele não desperdiçar e tá sempre arqueando o corpo para ter um desenvolvimento melhor. Isso é bastante importante, porque na fase de crescimento o animal já precisa estar com um porte, com uma postura ereta, para ele poder começar a expandir corpo, para na época lá de cria, ou na época de engorda, ou na época de postura, pegar realmente corpo. Então, você tendo uma boa fase inicial, esticando o corpo do animal, para na fase de crescimento, ou cria e recria, ele começar a expandir corpo para poder começar a pegar carne, é bastante importante. Ok? Vamos para a próxima dica. A quarta dica, e voltando àquele início que eu falei sobre isolamento, e vou acrescentar nesse isolamento biossegurança. Você precisa ter um entendimento de biossegurança, você que quer ser profissional, você que quer ter um negócio com a criação de galinha caipira. Importantíssimo, biossegurança. O isolamento está dentro de biossegurança. Você saber que até mesmo na sua roupa, você pode levar alguma coisa para o seu pinteiro. Eu aqui estou gravando agora no meio das galinhas, eu estou aqui dentro do galpão, as galinhas estão mais... Tem algumas deitadas aqui, tem algumas lá para fora, então, tem algumas gritando aqui atrás. Então, eu estou num ambiente aqui insalubre, estou no meio da cama de frango, os animais estão aqui se balançando, vem poeira para cima de mim. Aqui na minha roupa, não é o ideal eu entrar num pinteiro, principalmente se esse pinteiro tem 5 dias, tem 7 dias no máximo. Às vezes com 12, 15, 20 dias já fica um pouco melhor essa movimentação. Mas no início do processo é bastante difícil. Acho que eu fiquei meio torto, peraí. Eu fiquei ainda mais. Eita, que legal. Aproveita para curtir o vídeo aí, se inscreve no canal. Vai, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Então eu estou num ambiente aqui insalubre que eu posso levar para os outros animais. Então você tem que evitar ao máximo isso. A questão do isolamento, que outras aves não vão para lá, eu falei isso no início. Então um galo, uma galinha adulta que vai para o meio desse pinteiro, também é mais complicado, você pode passar algum tipo de doença. Então, quem é que mexe nos pintinhos? A pessoa foi, pegou em fezes, fez limpeza aqui dentro do galpão, aí depois vai direto do pintinho. Então é muito importante, primeiras atividades do dia, resolver tudo que tem que resolver dos pintinhos, para depois ir para as galinhas. Importantíssimo. Não deixar todo tipo de pessoa mexer. Você quando for na casa de ração, você quando for na casa agropecuária, quando chegar em casa, não vá direto para o pinteiro, porque lá tem outros criadores, tem outras pessoas que pisaram em locais diferentes. As solas dos sapatos são importantíssimas. Você sempre prestar atenção, porque carrega doenças. Aqui eu estou pisando em fezes, estou pisando em cama de frango. Eu não posso pisar dentro do pinteiro assim também. Então você tem que ter todo esse conhecimento para você evitar doenças. Você tem que fazer o máximo possível de levar a doença para os pintinhos. A partir do momento que você tem doença em pintinho, muito provavelmente você vai ter problema de desenvolvimento ou de produção. Às vezes seus pintinhos podem até vir à morte, mas você com certeza vai ter problema de desenvolvimento e produção e problema financeiro, porque curar a doença é bastante complicado. Então fica com essa dica aí e vamos para a próxima. Outra dica importante são as proteções caseiras. É outra coisa que está empesteado aí na internet. Várias soluções mágicas, com poções mágicas que você cozinha, dá pingos e não sei lá onde. Toma bastante cuidado com essas coisas que às vezes, talvez não causem nenhum problema, mas talvez está lhe dando uma sensação falsa de segurança que não está trazendo a nada. Principalmente se seu animal está ficando doente. Se está ficando doente,
Alguma coisa caseira é mais um reforço. Doente, tem que aplicar remédio, não tem jeito. Mas enquanto você está na prevenção aí, a vacina é bastante importante. Existem várias vacinas, cada vacina é para uma doença diferente. Existem vacinas que são conjugadas aí, mas cada vacina aí para uma doença diferente, você procura aí a vacina ideal, a programação de vacinação ideal para o seu plantel, porque depende muito se é abate, se é postura, se é rústico, se é alto desempenho, para ter uma programação de vacinação, como é sua região, o que é que está acontecendo na sua região, para fazer uma programação de vacinação adequada. Mas você pode usar a solução de alho, que é uma coisa que eu indico muito. O alho é um antibiótico natural. A intenção não é curar doença, nem proteger contra uma doença específica, e sim elevar a imunidade do animal, o animal ficar mais forte. O animal mais forte, se alimentando, recebendo uma solução de alho, tendo um bom manejo, sendo bem hidratado, dificilmente, mesmo que uma doença apareça, vai acabar atingindo ele. Mas pintinho a gente tem que ter toda a proteção, então a solução de alho é bem legal. Tem muita gente que usa limão na água. Eu não chego a utilizar limão na água, mas o limão é um descongestionante natural. Então ele tira ajuda a tirar aquela baba, ajuda a tirar aquele roncozinho, às vezes ajuda a tirar um espirro ou a entupição de nariz. Então é interessante você utilizar sem muitos exageros, porque a eficácia do limão não é tão comprovada assim, mas vai ajudar aí a descongestionar caso tenha muita poeira, caso esteja iniciando alguma coisa sobre coriza aí na sua região, vai ajudar a aliviar. Assim como a gente às vezes toma um chá de alho, às vezes tem alguns remédios com essa solução de alho que a gente passa no peito, dá aquela descongestionada, é legal você utilizar também. Eu gosto de indicar muito também o soro caseiro. O soro caseiro, exatamente como a gente dá para crianças, eu ensino isso na série de 1 a 120, que você pode dar, que ajuda a dar uma regulada aí no sistema digestivo, principalmente se o animal está apresentando algum tipo de diarreia ou antes de começar a ingestão de alimentação sólida, a ração especificamente. A primeira água é interessante você dar com açúcar, eu vou falar com açúcar na instante, mas a segunda é bom você começar a dar um soro caseiro, porque quando começa a ingerir um alimento sólido, um alimento que não está acostumado, normalmente uma ração pronta, uma ração que é forte, o animal apresenta alguns quadros de diarreia, que não necessariamente é doença, mas aí você consegue dar uma regulada aí com o soro caseiro. E o açúcar, nos primeiros 2, 3 dias aí, às vezes até 5 dias, dependendo da sua região, você faz com que o metabolismo do animal gire mais rápido, e esse metabolismo girando mais rápido, ele vai conseguir se aquecer de uma forma melhor, inclusive para a noite. Açúcar é energia, e a energia vai dar mais movimentação a esse animal. Essa movimentação pode ajudar nas noites mais frias, né? Quando você tem uma fonte de calor, às vezes, desregulada. Então é interessante que nos primeiros dias você dá essa água com açúcar. Tem gente que indica muito mastruz, tem gente que indica muito babosa, tem gente que indica alguns outros tipos de poções naturais. Tudo isso é válido se realmente funcionar. Eu nunca testei nenhuma dessas outras, só testei essas que eu falei para você, indico essas que eu falei para você. As outras você pode ir fazendo testes e vendo se realmente funciona bem para você. Se você está aqui ainda e está usando algum outro tipo disso natural, coloca aí, eu uso tal coisa, eu uso babosa, eu uso manjericão, eu uso isso, eu uso aquilo, testa e diz aí pra gente o que é que está funcionando. Tem gente que usa também alguns vermífugos naturais, como folha de bananeira, como folha de mamão, como o mamão verde, como aqueles fiapos da abóbora. Tudo isso tem uma indicação de ser um vermífugo natural, mas não existe uma indicação, coma tantas folhas de bananeira, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, para realmente proteger o animal. Então não deixe de fazer a vermifugação, que é sempre na saída da fase inicial, que é quando a gente vai falar agora. E o último item que a gente quer falar hoje, o item 6, é sobre a saída da fase inicial, a transição da fase inicial para a fase de crescimento, fase de cria e recria. A gente indica quando você está trabalhando para abate, 35 dias de fase inicial. A gente indica quando você está trabalhando para postura,
42 dias de fase inicial. Ó, veio descansar aqui no puleiro, ó. Olha, já tem uma galera aqui. 35 dias para abate, 42 dias para postura. Eu conheço criadores que levam a fase inicial de poedeiras até 60 dias. É uma opção também, já que a caracterização está muito mais na alimentação do que no piquete em relação a poedeiras. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Pois então, você sabendo dessas datas, sabendo desses números, escolhendo direitinho qual é a sua função, 7 dias antes dessa data você dá um vermífugo. Você compra na casa agropecuária ou em pó ou líquido e você coloca ou na água ou na ração, conforme a indicação da bula aí desse remédio que você foi comprar. Você precisa encontrar um remédio que tenha indicação para galinhas. Então tem o Provermin, tem o Hipercol, tem o Proverme. Existem algumas marcas aí, não existe melhor nem pior. A melhor é aquela que você encontra com indicação de galinha aí na casa agropecuária da sua cidade. Então vai lá, procura, utiliza 7 dias antes de terminar sua fase inicial e você repete com 15 dias. Você dá uma aplicação hoje, que é 7 dias antes de você tirar eles para o piquete, e depois de 15 dias dessa data, você aplica de novo os animais aí já a pasto. Verme é muito comum, piquete é comum ter verme, a questão é você estar protegido e estar com a imunidade alta para o verme não atacar suas aves, beleza? Outra coisa importantíssima é você estar com o piquete preparado, é você ter um piquete que está seguro, um piquete que não tem moitas para esconder nenhum tipo de predador, que não tem armadilhas como pau, pedra, coisas que vão cair em cima desses franguinhos novos que estão ali, buracos, poças de água, poças de lama, tudo isso vai atrapalhar seu animal na fase inicial, tanto pode ferir ou matar com alguma coisa que cai em cima, ou pode contaminar com a água quente, com a lama cheia de verme aí no meio do seu piquete. Então você precisa estar preparado para essa situação. Períodos chuvosos, você tem que ter um controle maior dessa saída. Você tendo um galpão que tenha um beiral um pouco mais longo, esse beiral invadindo o piquete, não com um beiral apenas até a ponta do seu galinheiro, um beiral que invada seu piquete é interessante, principalmente se você tem períodos de chuva. Então, na hora de construir seu galpão, pense nisso. Se sua região chove demais ou tem um período maior de chuva, faz um beiral de 2,5 metros até 3 metros, que esse beiral invada o piquete, para o animal ter uma opção de estar no piquete, mas protegido de chuva. Isso é bastante importante. Esse animal que acabou de sair da fase inicial vai ter uma dificuldade tremenda com esse tempo mais frio, com essa chuva. Então, além da adaptação mais longa que você tem que ter na fase inicial, com tudo que é aquilo que a gente falou de climatização, você precisa ter uma proteção mais direta sobre esses períodos de chuva. Então, toma cuidado com isso. O piquete precisa estar preparado para esses animais novos chegarem. Seus animais precisam estar saudáveis para ir para os piquetes. Então, saiu da fase inicial, antes um pouquinho de sair, 2 dias antes, isso é uma coisa que você já vem controlando há um bom tempo, e eu mostro isso na série de 1 a 120, você precisa estar olhando o peso. Meu animal está no peso ideal para a idade dele, está no peso ideal para o que eu quero que ele chegue. Então, o peso ideal da fase inicial, você está ali para abate 800, 1 kg, 1,2 kg, 700 gramas, ali com seus 35, 30, 35, 40 dias, esse é mais ou menos o peso ideal, dependendo da ave que você tiver, dependendo do que você quer chegar lá na frente. A gente está falando de postura, 600, 700, 800 gramas no máximo, às vezes não chega nisso, ali com 40 dias, o animal está preparado, está saudável, está segurando legal aí o desenvolvimento dele para poder começar a ir para piquete. Então, animais que estão muito abaixo do peso, está com 30 dias, está ali com 300, 400 gramas, tome bastante cuidado, que a partir do momento que ele for para o caminho aberto, muito provavelmente está aí com a imunidade baixa, pode pegar alguma doença que está aqui, ó. Está ao nosso redor, só está esperando o animal dar uma vacilada para abocanhar. Então esse foi um vídeo aí preparatório da fase inicial para você entender, principalmente você que é iniciante e não sabe nada sobre galinha, que você vai ter uma trajetória para seguir nesse momento aí, e eu posso te ajudar no seu primeiro passo, que é com um mini curso grátis, que tem link aí na descrição, que você vai se inscrever nele, você vai clicar no link aí embaixo, vai abrir uma tela, tem um vídeo lá que você pode assistir
entender. Depois você vai se inscrever, no seu e-mail vai chegar a informação e você vai entender passo a passo, prática a prática, item a item, de tudo que eu falei aqui e mais um pouco, mais no detalhe, para você passar pela fase inicial sem problema nenhum e focar nessa questão de climatização, que é o mais que as pessoas mais pecam. Então essa é a primeira ajuda, é o primeiro degrauzinho que você pode subir aí para poder conhecer mais sobre a criação de galinha. Mas se você já está decidido, se você já começou sua criação e às vezes está dando algum problema, até às vezes está dando problema na parte de negócios, nós temos o Clube dos Produtores, que é nosso curso mais completo, que a gente fala sobre tudo, desde a fase inicial até a fase de produção. A gente fala sobre o negócio, fala sobre como montar o seu negócio, quais os registros, pesquisa de mercado. A gente passa por alimentação, por genética, por estrutura, como você montar o galpão ideal para você. O Clube dos Produtores é o curso mais completo. Além do curso, com as aulas exclusivas do Clube dos Produtores, você vai ter acesso à comunidade de criadores online, que é nosso outro curso, o maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras, sobre dúvidas sobre criação de galinhas caipiras. Já passamos aí de 70 aulas, nós estamos gravando aqui no meiozinho de janeiro, então se você está assistindo mais para frente, com certeza a gente já passou de 100 aulas. Lá temos mais de 1.500 perguntas respondidas sobre criação de galinhas caipiras, as perguntas mais variadas, desde alimentação, estrutura, manejo e etc. Você vai ter acesso também ao curso do planejamento, que é um curso exclusivo para você sentar, assistir, entender o que é criação de galinha caipira, entender como se posicionar no mercado, antes mesmo de comprar o primeiro pintinho ou de colocar o primeiro tijolo do seu galpão. Além disso, as atualizações de agora para frente, você vai receber totalmente gratuitas, sem precisar ter mais algum desembolso. Se eu criar mais algum curso que seja referente ao Clube dos Produtores, será incluso sem nenhum custo adicional para você. E o bônus mais importante que eu acho, você tem 1 hora comigo, onde depois que você faz o curso do planejamento, eu sento junto com você, tiro suas dúvidas e lhe encaminho para a direção correta para criar seu negócio com a criação de galinhas caipiras. Tem link na descrição aí do Clube dos Produtores, clica nele, assiste o vídeo lá do outro lado, entende mais do que é o Clube dos Produtores, tudo que ele pode te ajudar aí na sua criação, que a minha intenção é que você crie um negócio sustentável e rentável com a criação de galinha caipira, gerando renda para você, ó, para você, velho, e sua família. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Se você perdeu algum vídeo da série, volta no início. Assiste o vídeo da série que foi na quarta-feira passada. E amanhã já começa uma nova série também. Mas não deixa de fazer o mini curso grátis. Mas se você realmente quer, já está decidido, já está na direção do sítio como eu, Clube dos Produtores é o seu curso. Ok? Um grande abraço.